Ei, não pula esse vídeo, eu vou te ensinar a fazer essa bolsa aqui. Ela é uma nécessaire linda, tem forro. Eu já tô aproveitando, guardando as minhas maquiagens, tem aplicação em vivo, o acabamento dela é diferenciado. Aqui você vai aprender várias técnicas e a partir dela você pode fazer outras bolsas. Vamos comigo no passo a passo? Vamos lá começar. Hoje a gente vai fazer a nécessaire. Eu escolhi trabalhar com duas cores, então vou estar usando esse corino aqui, Uruguai, na cor bege. Vou também estar usando um pedaço de vivo, um zíper, um quadradinho do mesmo tecido de fora para fazer o acabamento do zíper e dois pedaços do forro com o mesmo molde. No caso vai estar tudo explicadinho, tá? Eu vou fornecer o molde para vocês, gratuito. E vamos lá começar. Primeiro eu tô deixando aqui um zíper. Ele tem, vamos ver a medida dele, 29. Eu peguei esse de 29 porque eu acho que vai ficar legal. E aí, eu peguei também um pedaço de vivo, vou dizer a vocês quanto precisamente, né? Um pedacinho de vivo. Ó, pega uns 76 centímetros do vivo, tá bom? Vamos começar a fazer essa nécessaire. Assim, antes de começar, eu não disse o tamanho do quadrado para o acabamento. Ele tem 3 por 3,5, tá? Um quadradinho. 3 por 3,5. Bem, primeiro de tudo, eu vou começar a colocar a minha etiqueta. Se você tiver, você coloca a sua também, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, eu acho o meio da peça. No meu caso, eu vou botar a etiqueta do lado de fora e não do lado de dentro, tá? Então, eu marco aqui. É sempre bom ter um auxílio de um giz para saber direitinho, ó, o meio. Marquei. E vou dar outra dobra assim também, para saber exatamente onde colocar, mais ou menos. Pronto. Eu escolhi que eu quero colocar aqui, tá bom? Vou ver o meio da minha etiquetinha também. E vou centralizar aqui. Tô achando que ela tá mais pra baixo do que pra cima, então vou subir mais um pouquinho aqui. Pronto. Vocês colocam aí a etiqueta de vocês no tamanho que preferir, tá, gente? Isso aqui é só como eu estou colocando, não quer dizer que vai ser assim, né? Eu poderia também colocar ela aqui de lado, mas como vai ter o vivo, acho que não se faz necessário. Senão vai ficar muita coisa. Pronto, já coloquei aqui minha etiqueta, tá vendo? O próximo passo vamos colocar o vivo agora, tá bom? Para isso, a gente vai precisar deixar aqui. A gente não vai colocar ele até o final, tá? Para não comprometer na hora que for colocar o zíper. Então, medindo dessa parte aqui mais reta da frente até aqui, olhem se consegue ver direitinho. Eu vou deixar 4 centímetros de um lado e 4 centímetros do outro. A partir desses 4 centímetros é onde eu vou começar a colocar o meu vivo, tá? O vivo, como vocês sabem, ele tem um buraquinho no meio. Eu não sei se dá pra ver direito. Aqui. Esteticamente, algumas pessoas não acham que fica muito bonito, fica aparecendo. Então, o que pode ser feito? Ou a gente costura assim, escondendo essa parte pra dentro da peça. O que eu acho que tem mais chance de erro, assim, normalmente nunca fica igual um lado com o outro. Ou você pode cobrir com o próprio couro e na hora que for colocar assim, você puxa o couro pra lá e daí não vai aparecer esse buraquinho que tem. Mas eu vou fazer desse jeito. Eu cortei retinho, certifiquei disso.
E eu vou colocar ele nessa posição a partir dos 4 centímetros e vou costurar. Eu tô usando esse calculador de Teflon, ele é bem fininho e dá pra costurar numa boa o vivo na sua peça. Tente deixar ele o mais próximo possível aqui, tá? Corta aqui do outro lado bem retinho também. O vivo é mais prática, tá? Não se preocupe se não acertar de primeira. É normal que ocorram umas sobras assim, tá vendo? Porque ele é muito escorregadio, aí às vezes ele fica indo pra frente. Mas eu acho que ficou legal. Nesse meu caso eu não vou precisar desmanchar, porque eu olhando assim, mais ou menos, eu tô vendo que um lado tá bem semelhante ao outro. Então eu não tô vendo ela troncha. Caso ela ficasse mais troncha, aí, ou torta, né, a peça mais torta, eu teria que desmanchar e tentar colocar de novo. Mas eu acho que assim ficou bom. Então não se preocupe se sobrar um pouquinho. É normal às vezes que aconteça isso. Agora que a gente colocou aqui, depois que eu virei, ficou mais fácil de visualizar as sobras, tá vendo? Aqui embaixo. Depois, para tirar esse giz, é só passar um pano úmido, tá, pessoal? E esse mesmo processo que eu tô fazendo aqui, isso aqui também pode virar uma... Eu tô fazendo uma nécessaire. Mas, se você quiser que vire uma bolsa tiracolo, o que é que você faz? Você vai fazer o mesmo processo. Só que aqui você vai adicionar 2 meias argolas para poder colocar o mosquetão. E daí do mosquetão puxar a alça da bolsa. Outra vez a gente pode fazer assim para ver como fica. Enfim, mas hoje o foco é a nécessaire. Agora eu vou pegar o meu cursor e vou fazer o acabamentinho dele aqui. O que é que eu faço? Eu dobro aqui. E eu dobrando aqui, eu passo a costura nesse sentido aqui, tá bom? E não assim. Antes eu fazia muito assim. É o que acontecia. Às vezes errava o ponto e tal. Mas como a gente vai costurar em ambos os lados, não tem a necessidade de fazer a costura aqui. Fica até mais bonito sem a costura. Então por isso que a gente vai fazer nesse sentido. É praticando que a gente aprende, tá bom? E vai vendo a melhor maneira, né, de se colocar as coisas. Notem como ficou a costura. Não sei se dá pra ver direito. Eu costurei nesse sentido e não nesse, tá bom? Agora vamos colocar o zíper na bolsa. Antes da gente começar a colocar o zíper na bolsa, a gente vai deixar uma margem de segurança em ambos os lados. Eu vou deixar 1 centímetro, que eu acho que 1 centímetro é suficiente. 1 centímetro aqui e vou marcar 1 centímetro desse outro lado também. Por que eu marquei 1 centímetro de cada lado? 1 centímetro aqui e risquei, 1 centímetro aqui e risquei. Porque é para eu saber onde começa e onde vai terminar meu zíper. O mesmo procedimento a gente vai fazer desse lado. Vai marcar 1 centímetro em cada lado, tá bom? Da parte das costas. Vai medir, marcar 1 centímetro.
E aqui 1 centímetro também. Tá vendo? 1 centímetro de cada lado. Vamos lá agora começar a aplicar. É importante marcar esse 1 centímetro porque eu vou aqui, ó. Aqui tá minha peça. Aqui tá meu zíper. O zíper eu vou direito com direito. Observem, direito com direito. Como se fosse fazer uma nécessaire mesmo. E eu vou colocar essa parte final aqui, o acabamentinho, exatamente onde tá o 1 centímetro. E vou costurar a partir daqui. Gente, agora eu quero que vocês observem uma coisa. Eu comecei costurando daqui, onde eu marquei que ia ser 1 centímetro. E aqui também eu parei onde ia ser 1 centímetro. Observem como tá o zíper, como eu coloquei. Então, ele tem que parar aqui e o acabamento é esse. Você, ó, faz assim com ele, ó. Pra cima, tá bom? Pra ele ficar bem acabado, porque quando a gente for virar pra rebater, ó, ele vai ficar desse jeitinho, tá certo? E lembrando que isso já concursou aqui, tá? Agora o que a gente faz? Vai fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, tá bom? Vai começar de onde tá o 1 centímetro. Cuidado aqui na base do zíper. Você pode, ó, arrastar ele pra trás pra não bater, não correr o risco de bater. Pronto. Pra adiantar um pouco o processo, eu já fiz do outro lado, tá bom? Observem como ficou. O acabamento aqui e do outro lado também. Observa bem, tá, gente? Pra não fazer errado, tá bom? Quem não entender, depois eu posso fazer outro vídeo explicando melhor só como faz esse zíper. Porque no que eu rebato, olha como ele vai ficar, tá vendo? Tem que ficar bem acabado, tá? Porque na hora que a gente for costurar aqui na lateral, não pode pegar essa parte do zíper, então nem essa parte aqui do final, né? Do cursor. Por isso que a gente tem que fazer uma coisa bem assim, o mais perfeito possível que der. Pronto. Eu fiz esse processo. Tem gente que não gosta de botar forro. Eu particularmente gosto de botar forro. Então eu vou colocar. Eu vou pegar meu forro. A necessaire tá aqui, tá? Direito com direito. Direito com direito. Isso aqui é o princípio de uma necessaire básica, tá? Então, eu vou passar a costura aqui. Já coloquei direito com direito, de um lado. E vou passar a costura. Tá vendo? Passei a costura, porque no que eu viro, ó, ele vai esconder essa parte, tá? E aí, nós já podemos rebater em um dos lados. Puxa bem, pra não tá agarrando no forro, tá?
cortei a minha peça no ponto 3,5, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar. Tava assim depois que eu pespontei. Aí agora eu vou virar. Jogo ela pra trás. E o intuito é esconder esse lado. Então o que é que eu faço? Pego o meu forro, direito com direito da bolsa, direito com direito, e vou passar a costura. Me guiando por essa costura das costas da bolsa, tá? Me guiando por essa costura. Pronto, costurei, ficou assim, tá vendo? Aí eu vou virar pra poder rebater. No que eu viro, vai ficar assim, ela toda forradinha, tá? Eu acho essa necessaire muito linda. Esse acabamentinho dela aqui nas pontas é diferente daquelas outras, né? Que você costura o zíper na lateral, tá? Aí no que costura o zíper na lateral, fica meio grosseiro as laterais. Eu falo aquela necessaire simples, tá, gente? Da necessaire simples. Então eu gosto bastante de utilizar esse recurso aqui, tá? Certifica que lá embaixo tá bem puxado, tá bom? Pronto, já fizemos dos dois lados, tá certo? Atrás, como tá, vou tirar essas linhas aqui. Uma cortada aqui. E agora, para fechar, é o mesmo procedimento das outras necessaire. Primeiro, você vai abrir um pouquinho aqui o zíper, porque ninguém tá afim de perder a peça, né? Depois que fecha. Então, lembrar de abrir, porque é por onde a gente vai desvirar. Então, a gente vai deixar assim, tá? Aberto. E joga forro com forro. E a parte principal com a parte principal. A gente vai deixar vamos dar uma costura toda a volta e deixar a abertura na parte do forro, tá bom? Então, alinha bem direitinho. Pra peça não ficar monstruosa. Vamos lá. Eu sugiro começar mais do meio aqui, tá? A costura, para que não haja erro. Então você alinha bem aqui. E outra coisa importante, você costura por esse lado aqui, onde tá o vivo, porque você vai se guiando por essa costura, tá? Então vamos lá. Certifique-se de que tá costurando em cima mesmo, tá? Porque quando for desvirar, é capaz de aparecer. Aparecer a linha costurada na peça, tá? E a linha que eu tô usando bege, ó, que coisa linda. Bege não, coisa preta. Eita, acabou minha linha, vou encher a bobina, já volto. Então, gente, voltei, aparentemente deu tudo certo, enchi a bobina.
Passei a costura toda a volta da bolsa e deixei uma abertura aqui no fim. Esse processo é simples, acredito que o mais complicado mesmo seja colocar o zíper, mas eu acredito que eu consegui explicar direitinho. E esse procedimento aqui de fechamento é o procedimento comum a qualquer nécessaire. Então, antes de desvirar, eu gosto de fazer um pique assim. Cuidado, tá? Com vivo e tudo mesmo. Cuidado pra não chegar lá a arrebentar a costura. Porque eu acho que assim fica mais fácil de desvirar também. Então eu sempre procuro estar dando esses cortes. Facilitar mesmo. Corto o excesso aqui de linha. Refilei o zíper. E agora vamos desvirar porque é a hora da verdade. Não se esqueçam de deixar aquela abertura do zíper, tá? Pra poder desvirar. Desvira com calma, tá, gente? Pra não arrebentar com tudo, tá bom? Com calma você consegue. E o bom dessa bolsinha é que, como eu disse a vocês, ela pode virar tanto a nécessaire, que é o nosso intuito, como a bolsinha tiracolo. E existem algumas... essa bolsa que tá na moda, que eu até ensinei a fazer. Bolsa baguete. Existem as bolsas baguete que vem uma bolsinha na frente e prende a alça com mosquetão. Uma bolsinha menorzinha e outra maior. Então serve até pra você fazer como se fosse a menorzinha. Entendeu? E fica bem bonito também. Então assim, eu tô ensinando a fazer o básico. E do básico você já tem o quê? Duas bolsas que pode vender, porque tá muito na moda, sabe? É interessante. Deixa eu dar uma refilada aqui. Senão ela pode estar aqui. Cortando mais linhas que sobraram. Pronto, gente. Agora a gente vai fechar o forro. Eu conferi, aparentemente tá tudo legal com a peça, tá? Se eu quisesse botar uma alça de mão, aonde eu colocaria, Ingrid? É aqui, nesse espaço onde a gente deixou antes de começar o vivo, tá? Pra fechar aqui é o mais simples, tá bom? O forro. Não se esqueçam de fechar a peça, tá, gente? Eu vou fechar com essa cor bege mesmo, mas se tiver cor de linha mais próxima, vocês fecham com a cor de linha mais próxima, tá? Joga o forro pra dentro. E daí a gente finaliza a peça. Depois vai... Olha como ficou linda a nossa nécessaire. Agora é só encher de coisa e levar dentro da bolsa. Pronto. Eu gosto do vivo, ele dá uma certa estrutura na peça, tá? Depois vou postar a foto. E é isso, espero que tenham gostado. Obrigada, tá?